Olá, amigos, irmãos de caminhada, sejam todos muito bem-vindos à palestra virtual do CELE. Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre crescimento espiritual. E para nós iniciarmos essa reflexão, nós vamos começar falando um pouco sobre a vida. Não tem como falar, sobre crescimento espiritual se nós não falarmos sobre a vida. E para falarmos sobre a vida, nós vamos responder duas perguntas. Primeiro, quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Essas são as duas perguntas que irão nos nortear nessa reflexão sobre o crescimento espiritual. Nós, estudantes da doutrina, simpatizantes, conhecedores da doutrina espírita, sabemos que nós somos seres espirituais. E que, como seres espirituais que somos, nós estamos hoje aqui encarnados, vivendo uma vida material, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Mas para quem possa estar assistindo essa palestra pela primeira vez, é importante nós explicarmos a reencarnação. A reencarnação é um presente, é assim que eu gosto de conceituar, de esclarecer a reencarnação. Ela é um presente nos dado por Deus para o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual. Ou seja, nós temos a oportunidade de vivermos várias vidas e a cada uma delas nós vamos nos tornando melhores quanto espíritos. Então, isso é a reencarnação, essa grande oportunidade que nos é dada de nos tornarmos melhores. Só que acontece o quê? A cada vida, a cada nova oportunidade, nós nos embrenhamos, na matéria. Nós nos confundimos com a matéria. Nós passamos uma vida, muitas vezes, sem lembrar que nós somos espíritos. Por que disso? Porque o orgulho, a vaidade com o conhecimento vai nos afastando do nosso ser espiritual e nos fazendo pensar e acreditar cada vez mais que nós somos matéria. Por quê? Porque nós passamos os nossos dias envolvidos com a matéria. Se nós avaliarmos no nosso dia, 99% do nosso dia é dedicado para as coisas materiais. Como lembrar, que nós somos espíritos se nós estamos sempre nos envolvendo com a matéria, correndo atrás do dinheiro, dos bens materiais, de tudo aquilo que a sociedade, que o mundo nos impõe como sendo a vida, A vida é uma conquista de coisas materiais e que essas coisas materiais muitas vezes não nos trazem a felicidade que nós gostaríamos de ter, Nós não nos sentimos tão felizes assim quanto nós gostaríamos. E mais, essa nossa forma de viver, ela acaba também, muitas vezes, nos levando a ser arrogantes, a nos acharmos melhores uns que os outros, a nos afastarmos mesmos uns dos outros. E muitas vezes isso faz com que a gente também se torne menos humano, Embora eu esteja dizendo aqui que nós somos seres materiais. Nós nos vemos, através dos nossos cargos, dos nossos títulos, ou seja, de tudo aquilo que o homem entende, como sendo honra e glória e sucesso, Nós vivemos num mundo de honra, de glória e de sucesso. E que muitas vezes essa honra, essa glória e esse sucesso não nos trazem a paz, o amor e a felicidade que nós tanto almejamos. Então, é muito importante que a gente possa parar para refletir um pouco
o que a gente pode fazer nas nossas vidas, quais são as ações que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia para a gente realmente poder evoluir espiritualmente. E a doutrina espírita, ela nos ensina que quando a gente consegue essa evolução, a nossa vida material ela se torna tão mais fácil e tão mais simples. Porque conforme a gente vai evoluindo, nós vamos nos desapegando da matéria, mesmo ainda encarnados. As coisas materiais, elas passam a não ter o mesmo valor para nós que elas têm hoje, antes dessa evolução. Porque a gente começa a entender que os bens materiais, eles são importantes. É bem importante aqui que não estou dizendo nada contra a gente ter as nossas conquistas, porque elas são importantes, né? É importante a gente ter um trabalho, a gente ter a nossa casa, o nosso conforto, que é resultado do nosso trabalho. E até também, né? Porque se nós não tivermos nada, fica muito difícil nós podermos ajudar o nosso semelhante. E na evolução espiritual, a caridade, ela é extremamente importante para nos ajudar nessa evolução. Mas o que mais nos afasta do nosso crescimento espiritual é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque conforme nós vamos crescendo, né, quanto homens, quanto mulheres, no mundo material, nós vamos muitas vezes nos afastando mais das coisas espirituais. Porque nós começamos a nos ver como deuses, como deusas. E em função do nosso orgulho e da nossa vaidade, nós acabamos nos achando melhores, nos achando superiores aos outros. E aqui é importante nós lembrarmos, né, que perante Deus nós somos todos iguais. E que no dia que nós abandonarmos esse nosso envoltório físico, né, o nosso corpo material, e voltarmos para o plano espiritual, nós não vamos levar nada de material. Nada de material que nós temos aqui irá nos acompanhar para o nosso novo plano, né, para o plano espiritual. Então, meus irmãos, saibamos desde já que perante os olhos de Deus somos todos iguais. A única distinção que nós teremos quando nós nos tornarmos novamente espíritos, somente espíritos, vai ser o uso que nós fizemos da nossa encarnação. As nossas virtudes é que vão nos diferenciar. O que vai pesar na balança divina foi a caridade que nós fizemos, todo o bem que nós podemos realizar, a nossa conduta ética, a nossa conduta moral. É isso que nos distingue. E para que a gente possa conquistar esse crescimento espiritual que vai nos ajudar, inclusive com a nossa vida em sociedade, porque a gente sabe, né, que não é fácil viver. Viver não é algo simples. Nós somos desafiados diariamente, ou através de um chefe com o qual nós não nos relacionamos bem, com alguém na nossa família, com um vizinho, com um amigo. A vida realmente é uma escola. E se nós não estivermos atentos, nós podemos ser reprovados. Então, meus irmãos, é muito importante que nós sejamos pobres de espírito. E vamos entender aqui pobres de espíritos, né? Às vezes a gente usa para xingar alguém, a gente diz, aquela criatura lá é pobre de espírito. E a gente acha que a gente está xingando aquela pessoa. E na verdade não. Ser pobre de espírito, meus irmãos, significa ser humilde. Ser humilde de coração e de alma. O que é ser humilde de coração e de alma? Vamos olhar para o maior modelo de humildade que nós conhecemos. Jesus Cristo, o grande Mestre Jesus. Ele é para nós um grande exemplo de humildade. Cristo
não teve orgulho. Ele sentava com todos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ele andou com Maria Madalena. Ele andava com os leprosos, com os humildes. Ele chamava a atenção dos doutores da lei para o orgulho, para a vaidade. E nós, né? Quantas vezes nós deixamos de olhar para o nosso irmão que está ali atirado na sarjeta, que nós nem vemos, porque nós nos achamos melhores. Será que nós já não fomos mendigos em outras vidas? Ou será que hoje nós não somos mendigos, mesmo nos nossos palácios, mesmo com a nossa mesa farta, com a nossa casa onde sobram cômodos? Crescer espiritualmente, meus irmãos, é olhar primeiro para nós e fazer a nossa autoavaliação. Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo como um espírito encarnado? Eu tenho consciência que eu estou de passagem por essa terra? Que amanhã poderá ser o meu último dia? E se amanhã for o meu último dia, o que eu vou levar na minha bagagem? A minha mala está pronta? O meu tesouro que eu vou levar já foi armazenado? Está contabilizado? Na balança divina vai pesar? Eu sei que isso é difícil para todos nós, porque enfrentar a vida, o dia a dia, é complicado, né? A gente acaba se perdendo ali na nossa rotina, nas nossas lutas. Nós vivemos numa sociedade também que valoriza o ter, né, e não o ser. E muitas vezes ser humilde é considerado como um sinal de fraqueza. E aí a gente precisa mostrar que é forte. E aí, para mostrar que é forte, muitas vezes a gente se torna arrogante. Para ser respeitado, alguns dizem, né? Alguns imaginam: ah, se eu não fizer isso, eu não serei respeitado. Mas será que isso é verdade? Será que a gente realmente precisa ser arrogante para ser respeitado? Bom, meus irmãos, a gente poderia aqui falar muito mais sobre esse crescimento espiritual que todos nós almejamos. Mas a gente pode serenar o nosso coração e ter a certeza que todos nós estamos caminhando para esse crescimento, pois a cada encarnação nos é dado a oportunidade de darmos um passo adiante. E nós estamos dando. O importante é nessa jornada, quando nós cairmos, quando nós falharmos, quando nós deixarmos que a arrogância fale mais alto do que a nossa humildade, que nós tenhamos coragem de levantar. Coragem de levantar e de continuar buscando o nosso crescimento, o nosso melhoramento, para que nós verdadeiramente possamos crescer como espírito e que nós tenhamos sempre em mente que mais vale um pobre de espírito do que um rico com seu espírito comprometido. Que possamos refletir sobre essa palestra nos próximos dias e que ela possa nos ajudar a buscarmos diariamente, mesmo diante das lutas diárias, o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Muito obrigada por terem estado conosco. Até um próximo encontro.